Amados, desde ontem eu já estava orando para Deus, para perguntar ao Senhor que palavra Ele queria trazer hoje à noite. Que não fosse eu, mas que fosse o Espírito Santo. E toda vez que eu vou ministrar, eu oro a Deus e pergunto uma palavra que a igreja está precisando. E eu sempre, amados, o que eu gosto, quem está mais perto de mim sabe, eu gosto de ficar estudando a palavra, de meditar na palavra, de extrair coisas dela, buscar em dicionários. Eu gosto de fazer isso, uma palavra bem detalhada. Mas o Espírito Santo, desde ontem, estava falando dentro de mim: não se preocupe, não vai ser você. E, amados, toda vez que eu ia ficar buscando na palavra, querendo estudar alguma coisa específica, o Espírito Santo: não vai ser você, vai ser eu. Amados, Deus tem coisas sobrenaturais para hoje. O Espírito Santo quer falar coisas sobrenaturais com você, sabe? E nós precisamos ficar sensíveis, sabe? Às vezes a gente entra aqui nesse lugar sobrecarregados com as coisas do dia a dia, com o nosso trabalho. Chegamos o domingo, um dia de descanso. Mas, amados, aqui é um dia de renovo para você. Aqui você tem que chegar aqui e começar a se preparar para receber de Deus. Amém? E o Espírito Santo me deu algumas palavras. Amém? E eu fiquei buscando um título para essa mensagem. E o Espírito Santo falou que o título dessa mensagem hoje é Resgatados. Nós fomos resgatados e você vai entender isso. Amém? Eu estava pesquisando, amados, o significado da palavra Marabá. E como muitas pessoas já sabem, Marabá significa filho abandonado. E eu estudando, eu vi que Marabá significa que um estrangeiro se relacionou com a Índia e teve um índio do estrangeiro. Amém? E a aldeia, eles rejeitavam essa criança porque não era pura, não era da tribo deles, era misturada. Então, aquilo se chamava filho abandonado, eles abandonavam aquela criança. E eles deram nome a essa cidade. Amém? Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Esse exemplo. Vamos abrir lá em Êxodo. Abra lá em Êxodo. Êxodo 32. Você fica com isso guardado que já já você vai entender. Êxodo 32. Aí você pode deixar aberto aí. E quando eu estava orando, o Senhor me mostrou o povo de Israel. O povo dele, o povo escolhido. E, amados, esse povo o Senhor tirou do Egito, que eu imagino que vocês sabem dessa história. Deus tirou o povo do Egito que estava sendo escravizado, que estava sendo maltratado, que estava sofrendo. Aquele povo clamou para sair daquele lugar. Deus tirou aquele povo daquele lugar e ia dar a terra prometida. E Deus levou aquele povo pelo deserto. Sabe, amados, mas nesse deserto não tinha falta. Nesse deserto tinha suprimento. Nesse deserto eles não tinham que ficar trabalhando para comer, para ter o que beber, para ter o que vestir. Sabe, porque Deus providenciava todas essas coisas. Deus nunca abandonou seu povo. Mas aquele povo era um povo murmurador. Aquele povo era um povo ingrato, que não sabia agradecer a Deus. E ao contrário, eles viraram as costas para o Senhor. Amém? Vamos lá, Êxodo 32, versículo 1. Isso aqui, amados, Moisés estava recebendo direções do Senhor para passar para aquele povo fazer as coisas corretas que agradassem o coração de Deus. E Moisés subiu no monte, foi ter com Deus para Deus passar as instruções. E lá ele passou vários dias. Uns 40 dias naquele monte, e ninguém podia subir lá, só Moisés podia ficar lá. Ninguém poderia atrapalhar. Moisés tinha dito que ninguém podia ir lá e esperassem por ele.
Só que o povo estava inquieto porque Moisés estava demorando. Moisés estava demorando a descer. Aí vamos ver o que o povo de Israel fez, aqui no versículo 1. Diz assim: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Olha só, amados, um povo que não faltava nada, um povo que Deus mostrava sua glória, um povo que Deus fazia de tudo por eles, estava impaciente. E por causa disso, eles decidiram criar deuses para guiar eles. Vamos terminar de ler. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e tragam-os para mim. Todos tirando as argolas de ouro e levando a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e o trabalhou nele, dando-lhes a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a clamar: ó Israel, estes são os deuses que tiraram da terra do Egito. Olha só o que eles estavam dizendo, amados. Quem tinha tirado eles da terra do Egito? O nosso Deus, o nosso Pai. Mas eles começaram a, impacientes, querer tudo na hora deles, querer fazer tudo do jeito deles. Começaram a querer procurar outros deuses que nem sequer existiam e botar sua confiança neles. Vamos continuar lendo. Versículo 5. Percebendo entusiasmado do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Versículo 6. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e se entregaram à farra. Amém? Então, você vê aqui como aquele povo de Israel era ingrato ao Senhor. E o que eu quero com isso, amados? Com essa história de Marabá. Deus não abandonou Marabá. Deus, ele sempre esteve aqui. Mas muitas vezes o povo daqui murmurava. Queria tudo no seu tempo, tudo na hora deles, tudo do jeito deles. Vamos imaginar que nós somos aquele filho que foi abandonado da Índia. E o estrangeiro foram pessoas que vieram aqui para Marabá. Pessoas que trouxeram coisas boas, pessoas que trouxeram prosperidade para esse lugar. Pessoas que fizeram Marabá crescer, Marabá avançar e chegar num tempo maravilhoso. Só que quando as coisas, como eu posso explicar? Às vezes, o povo está colocando seu foco em coisas, seu foco em finanças, seu foco em dinheiro. E, amados, quando nós estamos com foco nessas coisas, não dá certo. Quando isso é o primeiro e está em primeiro lugar do que Deus, não dá certo. Sabe, o povo, eu digo porque o povo de Marabá murmurou. Quando essa época de prosperidade passou, o que é que você ouvia? O povo murmurando. Marabá não presta mais, Marabá não serve mais para nada. Quando a gente chegou aqui, o que é que vocês estão fazendo aqui em Marabá? Marabá não presta não. Marabá não é mais próspera. Vocês vieram na pior época. Isso significa, sabe o quê? Murmuração. Pessoas que dependem só de cenários. Pessoas que dependem de como é que está. Sabe, amados, e nós não viemos aqui atrás de dinheiro, nós não viemos aqui atrás de prosperidade, nós viemos por causa da palavra. Sabe, esse estrangeiro foi-se embora e levou tudo que aqui tinha. E o resto do povo que ficou aqui ficou desgostoso com o que aconteceu. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus tem um renovo.
Deus tem coisas novas para essa cidade. Mas agora nós precisamos fazer da maneira certa, do jeito certo. Porque se nós não fizermos da maneira certa, nós vamos perder essas coisas. Amém? Nós não somos mais filhos abandonados. Nós somos resgatados. Sabe? E é aquele povo de Israel, mesmo sendo ingrato, mesmo murmurando, Deus tinha compaixão daquele povo. Sabe? Deus tinha misericórdia daquele povo. Deus não deixava faltar o pão. Deus não deixava faltar roupa. Deus não deixava faltar sapato. Mesmo aquele povo sendo um povo ingrato, sendo um povo rebelde. Então, amados, por um tempo, aqui em Marabá passou por um tempo de aflição. Mas mesmo assim, Deus não se esqueceu dos seus. E Deus estava escutando a oração dos seus. Amém? E chegou um tempo de refrigério nesse lugar. Amados, isso é para mim e para você. Amém? Vocês parecem que não estão recebendo, não. Parece que não é para vocês. Isso é para você, amém? Amém. Eu queria que vocês abrissem. Como é que nós vamos fazer certo, Laiane, dessa vez? Vamos abrir lá em Jeremias. Jeremias 13. Sempre Deus dando instruções para aquele povo de Israel. Eles erravam, mas Deus sempre estava dando instrução. Não faça isso não. Não faça desse jeito. Amém? Vocês acharam Jeremias 13? Jeremias 13, 1. Eu já tinha lido essa passagem, amados, e eu achei bem interessante. Vamos ler aqui. O Senhor me disse: vá, compre um cinto de linho e vistam, mas não lave. Isso era Deus dando instrução ao profeta Jeremias, amém? Deus dizendo para ele comprar um cinto de linho. Deus bem específico, compre um cinto de linho. Mas não lave ele. Compre um cinto de linho, comprou o cinto de linho, como o Senhor havia instruído, e vestiu. Versículo 3. Então recebi outra mensagem do Senhor. Versículo 4. Pegue o cinto de linho que estava vestindo e vá ao rio Eufrates. Preste atenção. Esconda-o ali, no buraco entre as pedras. Fui, escondi junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Versículo 6. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: volte ao rio Eufrates, pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao rio Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei de lá. Mas o cinto tinha apodrecido e não servia para nada. Presta atenção. Isso era o Senhor mostrando, falando do povo de Israel. Sabe, o Senhor primeiro disse para ele comprar um cinto de linho e Jeremias vestia esse cinto, mas não lavasse. Aí, depois de um tempo, ele disse para Jeremias pegar esse cinto e esconder em um rio entre as pedras. A primeira instrução não foi para lavar? Lavar envolve o quê? Água. E depois Deus manda ele botar num canto que tem água. Por quê, amados? Eu fui estudar sobre o linho, esse tecido de linho. E quando a gente estuda, esse tecido ele não pode ser molhado. Esse tecido ele não pode ser lavado de maneira simples. Não pode. Ele tem outras maneiras de ser lavado. Mas por quê? Quando esse tecido ele entra em contato com a água, esse tecido incha, fica inchado, fica grande. Mas quando ele seca, ele encolhe. E a maneira certa de lavar esse tecido é com alguns produtos específicos, que não vai fazer o tecido encolher. Por que Deus estava dizendo isso? O orgulho do povo de Israel estava tão grande, se achando que tinha tudo, que estava tudo bem, que estava tudo do jeito deles, que era tudo do jeito deles. Então, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam se inchando. Eles estavam se ficando grandes dentro deles. Sabe, mas uma hora, quando eles não estão apegados com o Senhor, uma hora aquilo vai diminuir. Uma hora eles vão ver como eles estavam errados. Por isso que o Senhor estava falando, isso era dando uma instrução àquele povo. Para eles não ficar egoístas, pensando somente neles mesmos.
E amados, quando eu fui ver isso, que aquele tecido ele tem uma maneira certa de ser lavada, com produtos específicos, sabe o que eu entendi? Que Deus tem palavras específicas, que Deus tem a sua palavra para tratar conosco. Nós não podemos ser lavados de qualquer maneira, nós não podemos comer qualquer coisa. Estou dizendo isso da palavra. E você sabia, esse tecido de linho era um tecido altamente valioso. Amados, Deus nos vê como valiosos, que não podemos ficar de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus tem uma maneira para tratar nós especificamente, mas nós precisamos nos permitir isso, para que nós vivamos a vida que Ele tem preparado para nós. E não ficar como aquele povo murmurador, que só pensa em si mesmo e que fica crescendo, mas um dia cai, porque não deixou o Senhor em primeiro lugar. Sabe, amados, e aqui vem falando o resto, porque Deus falou um cinto. Sabe, um cinto ele se prende em nós, ele serve para sustentar. Sabe, é isso que Deus quer, que nós nos apegamos nele, que nós nos sustentamos nele, que nós ficamos colados neles, amados, para receber as direções certas, as direções corretas e caminharmos naquilo que Ele preparou para nós vivermos. Amém? Vamos abrir lá em Isaías 43. Abra lá. É antes de Jeremias. Todo mundo achou? Isaías 43, versículo 1. Isso aqui era Deus com sua misericórdia ao povo de Israel. Diz assim: mas agora, ó Jacó, ouçam o que o Senhor criou. O Israel assim diz, ó Israel, assim diz aquele que o formou: não temas, pois eu o resgatei. Não temas, pois eu o resgatei. Diga assim: não temas, pois eu o resgatei. Amados, sabe o que eu entendi com isso? Marabá, nós não somos filhos abandonados, pois o Senhor veio e nos resgatou. Amados, o Senhor passeou, Pai, pelo Brasil, olhando para mim e para você, olhando para vocês, e o Senhor viu: aqui não, abandonado aqui não. Eu sou resgatado pelo Senhor. Eu não sou filho abandonado. E eu não preciso mais temer. Sabe, nós somos resgatados. Amém? Vamos continuar lendo. Eu o chamei pelo nome. Amados, Deus nos chama pelo nome. Você é meu. Quando passarem por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe fará mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Amados, chega de falta. Chega de uma vida errada. Chega de uma vida contrária à palavra de Deus. É tempo de nós se achegarmos ao Senhor. E Ele está falando que Ele já resgatou essa cidade, amados. Sabe, como Israel já tinha pecado, Israel tinha feito coisas erradas, mas o Senhor, com o seu amor, Ele resgatou aquela cidade. E é isso que o Senhor está fazendo aqui nessa cidade, irmãos. É isso que o Senhor quer fazer nessa cidade, amados. E o Senhor conta comigo e com você, para que essas pessoas mudem a mentalidade de ser filhos abandonados, de ser filhos que não têm nada, de ser filhos que se acham inferiores. E Deus conta, amados, comigo e com você, para transformar esse Pará inteiro. Amém? Esse Pará é do Senhor, amados. As pessoas precisam ter essa palavra revelada da maneira certa, da maneira correta. Sabe, nós temos um poder dentro de nós gigante. Um poder transformador, amados, que muda gerações inteiras. Eu estava estudando uma coisa pessoal minha, estudando sobre alguns tecidos. Depois que eu li essa passagem falando do tecido de linho, eu fiquei assim, impactada. Porque como é importante a gente meditar na palavra de Deus. Se nós não meditarmos em algumas coisas, amados, a gente não vai entender. Amém?
E quando eu li isso, eu comecei a estudar sobre os tecidos. Me deu uma vontade de estudar sobre os tecidos. E eu fui estudar sobre o tecido de cetim, onde é que ele foi criado, como é que aconteceu. E eu vendo, foi criado lá na China. E eles começaram a comercializar esse tecido. Sabe? E eles eram pessoas normais, não tinham a religião que eles têm hoje. Sabe por que eles são daquele jeito? O povo da Índia, através desse comércio, começou a implantar sua religião naquele lugar. Pessoas no lugar de comprar, começaram, eu vou fazer o quê? Eu vou montar uma estratégia. Eu vou começar a pregar a minha religião lá naquele lugar. E sabe, eles começaram a implantar. Imagina aí, eles tiveram o poder de mudar uma nação. Imagina o poder que nós temos. Amados, no seu trabalho, aonde você está, você é um influenciador. Você é um influenciador para as pessoas serem transformadas e ter essa mentalidade. Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, como nós temos um poder. E amados, quem chegou primeiro lá não foi os cristãos. Foram pessoas que criam ao contrário. E como eles foram os primeiros que entraram naquele lugar, quando a gente está vazio, amados, a primeira coisa que chega é o que vai lhe encher. Então, amados, a China estava vazia. Não tinha um Senhor. Mas aquelas pessoas chegaram primeiro e aquilo virou uma coisa grande. É tanto que hoje é difícil demais pregar o evangelho lá. Muito difícil. Mas, amados, o Senhor conta comigo e com você para transformar gerações, transformar Marabá, amados. Tem muitos cristãos aqui, mas precisam ter uma mente renovada para desfrutar do que o Senhor tem para mim e para você. E, amados, Deus tem grandes coisas. Nós estamos no momento de férias. O Rema está em férias, mas a palavra do Senhor não está em férias. Você não está de férias da palavra do Senhor. Você tem grandes coisas para realizar. Aproveite esse tempo e comece a orar. Pai, eu quero hoje, no meu trabalho, impactar vidas de pessoas. Pai, no meu trabalho hoje, eu quero, Pai, que uma pessoa aceite Jesus. Comece a fazer isso e você vai ver que vai ter resultado. Às vezes, amado, você pode pensar, mas eu tenho vergonha, o que é que aquela pessoa vai achar de mim? Não pense nisso não, irmãos. A gente tem um tempo tão curto aqui na terra para fazer as coisas do Senhor, então vai e faça, amados. E aí, com o que o povo vai pensar de você? Eu quero saber com o que Deus vai pensar de nós. Amados, e eu uma vez escutei isso, e não vou negar, eu tinha muita vergonha de fazer essas coisas. Eu tinha vergonha de estar aqui na frente. Mas eu comecei, Pai, eu vou destravar isso em mim. Porque eu sei que através de mim o Senhor tem grandes coisas para fazer. E, amados, quando eu estava lá no meu trabalho, lá em Patos, eu comecei a orar. E eu, Pai, eu quero que uma pessoa aceite Jesus. Eu quero impactar a vida de uma pessoa de maneira sobrenatural. E que o Espírito Santo me guie para mim saber que pessoa é que está precisando. E, amados, entrou uma mulher naquele lugar quando eu estava orando. E eu senti no meu espírito que era para ela que eu tinha que falar. E, sabe, começou a me dar um nervosismo. E eu, ai, meu Deus, eu não vou falar, não. Mas, amados, eu abri minha boca. E eu fui surpreendida. Aquela mulher estava depressiva, com um casamento acabado, precisando de uma ajuda. E, amados, ela começou a chorar. Ela começou a se entregar ao Senhor e eu fiquei tão feliz com aquilo. Porque imagina, se você perder uma oportunidade dessa. E aquela mulher aceitou Jesus e eu não me importei com o que as pessoas estavam pensando. O meu local de trabalho era onde muita gente passava do lado. E eu estava lá orando nela e as pessoas tudo olhando. Que é isso? Mas e aí com o que as pessoas vão pensar? Eu quero saber em ajudar as pessoas, em mudar a mentalidade. Sabe, é tão bom você estar aqui, você estar recebendo, você estar se alimentando, você receber respostas de Deus, você está se abastecendo. Mas para que isso? Para que você só se abastecer e estar nesse lugar só se abastecendo?
eu vi um exemplo muito bom, que você só está ficando gordo de palavra. Mas Deus quer que você passe essa palavra que você está recebendo para outras pessoas. Sabe, amados, é muito bom escutar aquela palavra de ânimo, de que você vai prosperar, que você vai avançar. Mas você também tem que alcançar pessoas. Você também tem que transformar vidas de pessoas. Do mesmo jeito que você foi resgatado, você foi chamado para resgatar. Você foi chamado para transformar. Onde você estiver. Se você não faz nada, fica em casa. Amados, comece a orar. E você vai alcançar vidas. Na internet. Muitas vezes nós temos a internet, as redes sociais. Postamos tudo lá. Postamos coisas do nosso trabalho. Postamos foto. Mas e a palavra? Aonde vem a palavra? Para as pessoas que estão lhe seguindo ver. Amém? Isso é importante, irmãos. Às vezes nós ficamos meio calados. Que é uma lapada, né? Em todos nós. Porque sempre nós temos que melhorar. Sempre estamos precisando melhorar. E Deus conta comigo e com você. Sabe, Deus estava me falando, para mim falar a vocês, amados, que 2019 ainda não acabou. 2019 é um tempo de avanço, crescimento. E eu me lembro quando foi o primeiro dia de 2019, lá na igreja de Recife, no Verbo da Vida, tem o apóstolo Humberto. Ele sempre traz uma palavra para 2019. E eu sempre gosto de escutar. E quando eu estava escutando, ele disse que 2019 seria um ano que nós iríamos alcançar muitas vidas. Seria um ano que nós íamos transformar vidas de pessoas. E, amados, é a verdade. O Senhor está voltando e nós precisamos ficar sensíveis a isso. Não basta só venha nós, não basta só coisas para nós. Como o povo de Israel só pensava nele mesmo. O povo de Israel só queriam coisas para eles mesmos. Mas chegou a hora de nós pensarmos no próximo. Chegou a hora de nós passarmos isso para o próximo. Sabe de uma coisa? Tem muita gente viajando, mas tem muita gente na cidade. E nós podemos encher esse lugar. Muita gente está aqui, irmãos, e muita gente está sem fazer nada. Muita gente está só em festas. E nós estamos aqui para alcançar essas pessoas. Nós estamos aqui para levar essa palavra de libertação que mudou a nossa vida. Sabe, quando eu li esse versículo, que Deus, Ele nos chama pelo nome. Deus, Ele está nos chamando pelo nome. O Espírito Santo tem inquietado você a fazer coisas grandes, a melhorar, a avançar. E Ele está te chamando pelo nome. Te chamando pelo nome. Sabe, às vezes você vem para a igreja querendo que alguém traga uma palavra para você. Alguém pegue e chame você e traga uma palavra. Mas às vezes Deus só quer que você dê a outra pessoa. Que você vai receber aquilo que você está precisando. Que você vai receber a resposta que você está precisando. Quando você decide colocar os seus olhos nos problemas do outro irmão. Seus problemas vão ser resolvidos quando você olha para as pessoas. Receba isso, amados. Seus problemas vão ser resolvidos quando você decide ajudar pessoas. Amém. E aquilo que você está precisando vai acontecer. A resposta que você está precisando vai acontecer. Amém? E coisas sobrenaturais vão acontecer, amados. Lá em Isaías 43 ainda, um versículo que mudou a minha vida. Eu nunca me esqueço desse versículo, amados. Isaías 43, 18. Fala assim: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Isso era Deus falando com o povo de Israel.
depois deles ter feito várias coisas ruins, ter desobedecido a Deus. Isso era Deus falando com eles. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Sabe, nós só conseguimos seguir em frente se nós deixarmos para trás as coisas erradas. Se nós deixarmos para trás o passado. Aquilo que já aconteceu. Sabe o que eu acho interessante é que aqui começa assim. Esqueça o que se foi. O que se foi. Mas ele ainda diz, não vivam no passado. Tem outros versículos que diz, tem como botar aqui a Bíblia para me ver? Olha aqui, essa versão. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Amados, quando eu li isso a primeira vez, eu pensei que era a mesma coisa. A gente não se lembrar do passado e não considerar as coisas antigas. Mas Deus fala do passado, coisas que já passou, literalmente, não existe mais na sua vida. Você que fica lembrando. Mas, quando Deus disse que não considere as coisas antigas, é coisas que ainda permanecem na sua vida. É antigo, do passado, mas permanece. Mas ainda está na sua vida. E Deus hoje diz, para você avançar, esqueça o que já se foi. E isso que está aí te atormentando, e isso que está aí que é antigo, não considere. Não considere. Era isso que o Senhor estava falando com o povo de Israel. Sabe, eles tinham errado, tinha passado, mas tinha algumas coisas que eles ainda faziam errado, que eram coisas antigas, mas que eles ainda faziam. E chegou a hora de mudança, chegou a hora de avanço. Amém? Vamos continuar lendo. Aí olha o que o Senhor diz no versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura vocês não percebeis? Amados, Deus está fazendo coisa nova na nossa vida. Coisas novas na nossa vida para nós desfrutarmos de coisas maravilhosas, amados. E quando Deus disse para o povo de Israel não se lembrar, desconsiderar as coisas passadas e antigas, Ele também estava falando das coisas boas que aconteceram. Por exemplo, no deserto, que Deus supria eles. Sabe por quê, amados? Senão nós vamos ficar parados na mesma etapa. Nós não vamos avançar. Nós já vivemos milagres, já vivemos coisas grandes, sabe? Mas está na hora de viver coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores do que você já viveu. E se você ficar só olhando para o que já aconteceu, você vai ficar parado nessa etapa. Mas Deus quer avanço. Então você tem que considerar tanto aquilo que foi bom como aquilo que foi ruim, para você poder avançar. Viver coisas novas. Coisas novas Deus tem para fazer na nossa vida. 2019 não acabou, amados. Sabe, eu estava olhando uma agenda que eu tenho, que eu gosto de ficar escrevendo as coisas, o que eu tenho que fazer, palavras, eu gosto de ficar escrevendo. Por quê? Porque quando, por exemplo, agora eu estava olhando e Deus prometeu coisas que aconteceu na minha vida. E já nesse ano de 2019. E Deus falou coisas a vocês para esse ano de 2019. Que ainda não aconteceram, como para mim também, que ainda não aconteceram, mas vai acontecer. Vai acontecer coisas grandes esse ano de 2019. Esse ano é o melhor ano da minha vida e da sua vida, para viver e desfrutar de coisas grandes. Mas nós temos que lembrar que nós fomos resgatados para resgatar. E quando nós fazemos isso, essas coisas vêm como consequência. E coisas grandes nós vamos desfrutar. Amém?